Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Antes de eu iniciar um tema aí que eu quero dizer, eu tenho um fato aqui interessante. O Rodrigo Maia, que é lá o presidente da Câmara dos Deputados, que é o seu amigo Couto de Cunha, que está aí fazendo aí o possível para o Cunha não ser cassado, ele disse lá em Brasília sobre a discussão da chamada renegociação dos estados, que ele mesmo fala assim: você veja o meu estado, o Rio de Janeiro, ele, Rodrigo Maia, se referindo que o estado estava falido, não é? E que uma das questões da falência do estado foi que deu muito ao funcionalismo que não deveria ter dado. Bom, os únicos funcionalismo público que aqui no Rio de Janeiro recebeu aumento foi puramente político. Só pode ter sido da LERJ, do governador, dos secretários de Estado, porque o funcionalismo, durante esse tempo todo do governo Cabral Pezão e agora Dornelles, não tiveram aumento de salário nenhum até agora. E os próprios professores agora, que ficaram aí de greve por 100 dias, não houve nenhum tipo de aumento e ainda descontaram o salário dos professores. Né? Como o seu Rodrigo Maia é um deputado que sempre atendeu ao sistema financeiro e não propriamente aos interesses do Estado, ele realmente está totalmente por fora, ele como deputado federal aqui do Rio, está totalmente por fora do que de fato acontece aqui no Rio de Janeiro. Está totalmente alienado, não sabe o que acontece. Por outro lado, o governador aí, Dornelles, né? Esse governador que não está nem funcionando como ele está funcionando simplesmente como nada. Para a população ele não está funcionando como nada. Ele agora pega e vai vender a SEDAI, né? Ele vai dividir a SEDAI em 4 partes e torrar a SEDAI, liquidar a SEDAI. É a cultura do governo interino que está aí, seu Temer, que vai vender tudo que é patrimônio público. Bom, então é o seguinte, olha a história política desse país. Os políticos pegam o Estado, quebram o Estado, dão uma falência do Estado e depois saem vendendo patrimônio. Empobrece totalmente o Estado, depois de terem quebrado. Quer dizer, eles dizem que a máquina pública é deficiente. Não, é o contrário. São os políticos que não só tornam a máquina pública deficiente, como também destrói a máquina pública. Não deveria ter eleição, não deveria ter nada. Devia se terceirizar político. Na minha opinião, político não tinha nem que existir. O Estado sobrevive por si só. Já que não se pode fazer isso de imediato, pelo menos se terceiriza. Dá 1 ano ou 2 anos para cada deputado, governador e presidente da República. 2 anos para eles, só 2 anos e acabou. Depois sai, entra outro. Eles não conseguem administrar um Estado, pelo contrário, só conseguem destruir a máquina pública. Então que fique pouco tempo, ou talvez até nenhum, que seria o mais ideal para a população. Muito bem. Eu vou citar um tema aqui, hoje, é o seguinte: a educação neste país eterniza a mediocridade do mesmo. Tal o grau de incompetência política que o tempo todo intervém dentro do Estado, trazendo mais prejuízo do que benefício aos cidadãos. Quando falamos de educação deste país, é o único país no mundo em que o governo investe mais no ensino superior, mestrado e doutorado do que no ensino de 1º e 2º grau. A mediocridade do ensino superior neste país não está nas universidades públicas, pois muitas são até ótimas. São de ótimas qualidades. Mas sim, no final, quanto ao aproveitamento.
dos formandos para o mercado de trabalho. A destruição destes profissionais no mercado de trabalho a distribuição destes profissionais no mercado de trabalho é totalmente irregular. Há uma superconcentração em poucos estados e ausência de profissionais na maioria dos estados brasileiros. As universidades públicas ainda formam em mestrado e doutorado e ainda concede bolsas a muitos alunos para estudar no exterior. No entanto, a maioria dos que se formam no exterior não voltam para o Brasil, ficando lá fora mesmo, ou dos que voltam para o Brasil, poucos aqui conseguem emprego, tal o grau de atraso de nosso país em vários setores, principalmente o tecnológico, né? O nosso atraso tecnológico é de 30 anos sempre atrás. Nós estamos sempre 30 anos atrás das tecnologias avançadas em toda a parte do mundo. Nós sempre chegamos depois que a festa acabou. O país gasta bilhões e mais bilhões com o ensino superior público e o resultado para o país é péssimo. O que o Brasil o tempo todo tem feito é formar com dinheiro público a maioria da elite deste país, que em sua maior parte não irá construir nem trabalhar para um país melhor, mas muitos se formarão por pura arrogância ou vaidade, né? Eles se formam, gritam na sua cara que são doutores, né? Para dizer que tem curso superior, fazem vários cursos superior e muitas vezes não exercem nenhum. A situação de muitos formandos em curso superior nas universidades públicas é essa. E depois nem exercem a profissão. Enquanto isto, toda esta verba da educação é retirada do ensino de primeiro e segundo grau, que na verdade é o de maior importância e deveria ser prioridade em investimento e ser cuidada diretamente pelo governo federal, já que os estados e as prefeituras fazem da educação pública um lixo. Eles não querem saber, enganam o tempo todo a todos nós cidadãos, né, recebendo verba do governo federal, utilizam mal a verba federal da educação, quando muitas vezes há corrupção, e não acrescenta o percentual, seja ele o município ou o estado, que tem que investir na educação. Essa é a nossa realidade. A educação pública de primeiro e segundo grau nunca irá mudar neste país, enquanto, primeiro, não se valorizar os salários dos professores de primeiro e segundo grau, que são neste país os salários do funcionalismo público mais miseráveis. São os profissionais públicos que mais recebem mal, os professores e a saúde. É a saúde e a educação que recebem os salários mais baixos deste país. Segundo, reduzir a quantidade de alunos dentro de sala de aula para 25 alunos, quando hoje temos de 50 ou mais alunos dentro da sala de aula. Quer dizer, uma educação que fica esperando que o professor não dê aula, ele espera que o professor faça milagre com 30, 40, 50 e até 60 alunos dentro de sala de aula. É esse o modelo implantado por esse Estado podre que aí nós temos. É esse o valor que o Estado, seja ele, quando eu falo Estado, seja ele federal, municipal ou estadual, faz com a educação. Terceiro, o professor ele tem que ter autonomia e autoridade para trabalhar com mais tranquilidade.
qualquer outra forma que o MEC, junto com outras instituições, órgãos ou associações ou ONGs que só se beneficiam com a educação, obtendo lucros, não irá mudar o quadro que aí está. É, na verdade, pura enganação para todos verem. Em todos os estados deste país já se fizeram greves, muitas vezes chegando a mais de 3 meses. E nenhum destes órgãos que se dizem defensores da educação, que eu citei aqui alguns, nenhum deles, dizendo-se defensores da educação, em nenhum momento aparece na mídia ou qualquer outro órgão de comunicação para defenderem os professores ou criticarem intensamente os governos, sejam eles federal, estadual ou municipal, com esse posicionamento de desprezo com a educação. Tivemos agora aqui no Rio de Janeiro uma greve que durou mais de 100 dias, onde os próprios alunos deram apoio, ocupando as escolas em repúdio a toda esta situação que acontece com a educação. Veja vocês, é uma vergonha, enquanto o Estado teria que botar uma equação, uma educação de qualidade para atender o aluno, não, é o aluno que fica brigando, pedindo, pelo amor de Deus, para se transformar a educação. Veja que vergonha para a política, para o Estado brasileiro, governado por esses políticos podres, o tempo todo e há anos, sem fim. Essa é a situação. E ocupando as escolas, foi o que os alunos fizeram, ocupando a escola em repúdio a toda esta situação. No entanto, levaram foi porrada da polícia, da justiça e do secretário de educação, que mandou expulsar os alunos no meio da madrugada, como se fossem vagabundos. Essa foi a conduta da Secretaria de Educação com os alunos. E até hoje, nada aconteceu com eles. Nem com seu secretário, nem com seu governador. A justiça também fingiu que fez alguma coisa, depois esqueceu o caso. É assim que eles agem com a educação. E a sociedade, por si só, ficou de braço cruzado. Quando deveria ocupar a mídia, ocupar órgãos de comunicação, para reiteradamente exigir solidariedade e uma atitude da autoridade em si para punir tal atitude com a educação. Mas não apareceu ninguém para fazer isso. E como se achasse ainda pouco, o Poder Judiciário, que o tempo todo mostra-se omisso a tudo e a todos, ainda decretou a greve ilegal e abusiva e ainda autorizou o Estado a descontar os salários dos professores. É para isto que serve a justiça, para trabalhar contra a educação ou contra qualquer trabalhador que faz greve, é sempre protegendo quando não é o empregado, quando não é o patrão da iniciativa privada, é o funcionário é o funcionalismo público que perde sempre a causa. Sempre o patrão é que ganha a causa. E o trabalhador fica a ver navios, com salários miseráveis, sem direitos a seus reais aumentos. É essa a situação dentro desse país que vivemos. O que, na verdade, os governos sempre provaram é que querem educação péssima, essa que está aí, como esta, pois só assim teremos um país de semi-analfabetos controlados por políticos corruptos, medíocres e incompetentes, que levam o tempo todo à falência dos estados, seja ele federal, municipal ou estadual, e fazendo do Brasil um país subdesenvolvido, dependente e vil. Essa é a nossa realidade.
Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.